Olá a todos, meu nome é Fernando Bastos, sou professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Hoje eu vou falar sobre a avaliação da vitalidade fetal como parte da propedêutica da obstetrícia. A avaliação da vitalidade fetal, ela tem por objetivo identificar aqueles fetos com risco de morte intraútero ou então de ter alguma sequela neurológica em decorrência de uma hipóxia, de uma falta de oxigênio, seja ela de forma aguda ou crônica. Para facilitar o entendimento, eu vou fazer aqui algumas definições, a começar por vitalidade. A gente define como vitalidade o bem-estar fetal. Já a viabilidade é a capacidade desse feto sobreviver fora do útero. Nesse gráfico, em que mostra a mortalidade versus a idade gestacional, a gente pode perceber que essa linha vermelha, ela significa a mortalidade, já na linha horizontal mostra a idade gestacional em semanas e na linha vertical a gente percebe a porcentagem de óbito. O que a gente chega de conclusão? Que quanto mais prematuro for esse feto, maior a probabilidade, maior a chance deles irem a óbito. Agora, quando a gente olha entre 26 e 28 semanas, a gente pode perceber que a viabilidade já começa a existir. Isso não quer dizer que fetos abaixo de 26 semanas não devam ser investidos, né? Mas é uma decisão que tem que ser multidisciplinar, com a participação do neonatologista, com a participação do casal. Nem sempre é fácil, mas a gente fala de viabilidade, a gente pode perceber que existe uma maior viabilidade a partir de 26, 28 semanas. Seguindo então as definições, a gente vai falar de hipoxemia quando existe a diminuição da pressão de oxigênio no sangue, de hipóxia quando existe uma diminuição da pressão nos tecidos, acidemia, diminuição do pH no sangue, e quando o pH reduz nos tecidos, a gente fala de uma acidose. E uma asfixia é uma hipóxia associada a uma acidose. Então, qual que seria o objetivo da avaliação da vitalidade fetal? Assegurar o bem-estar fetal, né, para a gente poder intervir no momento exato, no momento oportuno. Então, seria identificar o sofrimento fetal, seja ele agudo ou crônico. Eu vou citar aqui um exemplo do que seria um sofrimento fetal agudo. Seria aquela paciente que não tem risco nenhum de risco habitual, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nenhuma colagenopatia, não tem nenhuma doença crônica, chega na maternidade, que às vezes com um quadro de sangramento intenso, importante, e com queixa de dor. Quando a gente percebe, ela tem um diagnóstico ali de um descolamento prematuro de placenta, que é uma situação extremamente grave em que vai faltar o oxigênio para esse feto e provavelmente, se não for feita nenhuma intervenção naquele momento, esse feto vai morrer. Já um exemplo de sofrimento fetal crônico é, por exemplo, uma paciente com trombofilia, que a gente sabe que às vezes a placenta não vai funcionar muito bem, de forma crônica, esse bebezinho vai ficar em hipóxia, então ele não vai desenvolver, não vai crescer de forma adequada, e a gente tem que identificar ali o melhor momento para fazer a interrupção dessa gravidez. A gente sabe que o sofrimento fetal ele pode levar a uma necessidade de reanimação, uma internação em UTI neonatal, sequelas graves, principalmente a prematuridade, e morte perinatal, principalmente nessas situações crônicas, né, sofrimento fetal crônico, em que às vezes o grande problema não vai ser nem o crescimento restrito, vai ser a prematuridade. Como podemos avaliar a vitalidade fetal, então? Existem várias formas de avaliação, desde clínica, da parte clínica, até outras ferramentas, como o ultrassom. Então, dentro da parte clínica, a altura uterina, a frequência cardíaca fetal. Mobilograma, que eu vou explicar mais à frente, seria contar, né, a paciente contaria o número de movimentos que esse bebê faz durante o período de 1 hora. A cardiotocografia, que existe dentro do próprio pré-natal,
ou então dentro da maternidade, ele pode ser feito antes do trabalho de parto ou durante o trabalho de parto em algumas situações. O ultrassom, desde o início a gente faz a avaliação do crescimento fetal com a biometria, perfil biofísico fetal, que a gente avalia o líquido amniótico, a movimentação fetal, o tônus desse feto, se existe ou não movimentos respiratórios. E a dopplervecilometria, principalmente das artérias uterinas, artéria umbilical, artéria cerebral média e o duto venoso. Isso vai ser explicado um pouco mais à frente. Pensando na idade gestacional, aquelas pacientes que têm uma idade gestacional inferior a 26 semanas, a gente pode avaliar com a frequência cardíaca fetal, a altura uterina ou até mesmo a ultrassonografia, medindo, fazendo a biometria desse feto e também a avaliação do líquido amniótico. Já aquela paciente que tem uma idade gestacional superior a 26 semanas, em que ela já consegue perceber a movimentação do feto, a gente pode pedir para ela fazer a contagem dos movimentos fetais, dependendo, a cardiotocografia pode ser utilizada, perfil biofísico fetal e também o uso do Doppler. Lembra que eu falei que a partir da 26ª semana já existe uma viabilidade. Então, antes disso, não justifica a gente fazer o uso da cardiotocografia. A gente faz a partir do momento em que a gente tem certeza que já existe uma viabilidade desse feto. Nesse slide, eu vou dar alguns exemplos de como fazer a avaliação da vitalidade fetal. Se a paciente não apresenta nenhuma intercorrência, a gente pode fazer a avaliação da vitalidade fetal com base no mobilograma, pedindo a paciente para contar a movimentação fetal, a altura uterina, que vai inferir se o bebezinho está crescendo ou não de forma adequada. Lembrando que a altura uterina ele tem valor quando é feito pelo mesmo profissional. Se você faz hoje a avaliação da altura uterina, na semana que vem outra pessoa faz, isso perde um pouco a confiança, a sensibilidade, né? E o ultrassom conforme o protocolo. Se a paciente apresenta alguma disfunção placentária, seja ela por uma pré-eclâmpsia, uma hipertensão, né? A gente vai continuar fazendo a avaliação do mobilograma, altura uterina, só que a gente vai precisar de um outro instrumento, de um outro exame, para saber se o fluxo sanguíneo está adequado ou não, que é o uso do Doppler. Se a paciente tem alguma alteração metabólica, como por exemplo uma diabetes gestacional, a paciente, né, que foi feito o diagnóstico, que não tinha a história clínica de diabetes prévia, realmente um diabetes gestacional, a gente pede para ela fazer também a contagem da movimentação fetal e a gente vai usar o ultrassom e fazer o perfil biofísico fetal. Aqui eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte: se for uma paciente com diabetes prévia, ou seja, uma diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, né, antes da gravidez, a gente também vai ter que utilizar o Doppler. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer dessa paciente já ter uma vasculopatia, então o comportamento nesse caso é diferente do diabetes gestacional. Então, assim, eu recomendo uma leitura complementar para vocês entenderem melhor. Alterações infecciosas, a gente vai fazer uma avaliação do feto como um todo, né? Avaliar o líquido amniótico, se o feto está crescendo de forma adequada, se está tendo alguma restrição do crescimento, um perfil biofísico fetal também. Pacientes imunizadas, a gente sabe que esses fetos eles podem apresentar um quadro anêmico e a avaliação tem que ser feita com Doppler semanalmente, em que a gente avalia o pico da velocidade sistólica, que quando está aumentado, ele vai estar aumentado, principalmente em fetos anêmicos. Então a gente utiliza isso principalmente na medicina fetal. Provavelmente vocês vão passar por esse ambulatório e vocês vão perceber que a gente faz o acompanhamento seriado, semanal dessas pacientes. E no pós-datismo, é dizer, aquela paciente que está acima de 42 semanas, chega na maternidade, a gente vai fazer uma cardiotocografia, se tiver alguma suspeita, a gente vai pedir também uma avaliação do líquido amniótico como componente do perfil biofísico fetal. E a frequência?
Como que a gente faz a avaliação? Em uma gestação sem intercorrência, a gente pede ultrassom trimestral. Se a gente for analisar, seria o ultrassom de primeiro trimestre, ultrassom de segundo trimestre, que seria o morfológico, em que é a melhor idade gestacional para poder fazer uma avaliação da morfologia fetal, entre 20 e 24 semanas, e que tem como função identificar fetos com malformações. A cardiotocografia a gente faz acima de 39 semanas. No terceiro trimestre ainda, a gente pode pedir um ultrassom para avaliar o crescimento desse feto, com 34 semanas aproximadamente. Gestações com intercorrência, o acompanhamento seriado, né, o segmento vai depender muito dessa intercorrência. Se é uma paciente bem controlada, que não está fazendo uso de nenhuma medicação, a gente pode pedir ultrassom com perfil biofísico mensal, ou mesmo aquela que está bem controlada, fazendo uso da medicação. Agora, aquela paciente que apresenta um CIUR grave, precoce, às vezes teremos que internar essa paciente, pedir ultrassom seriado, a cada 3 dias, uma cardiotocografia diária para a gente não perder o melhor momento de interrupção. Isso são exemplos, é lógico que a gente vai ter que definir isso a depender da patologia da paciente, do que ela apresenta, do que ela traz, né, de exame físico e também de exames complementares. Só quero abrir mais um parêntese aqui e dizer assim, que quanto mais precoce for o crescimento uterino restrito, mais grave é. Intraparto. A gente pode fazer a avaliação da vitalidade através da ausculta intermitente. Então, a gente usa o sonar, que vocês já viram ou vão ver na maternidade, ou o PINAR, que é um instrumento um pouco mais antigo, requer um pouco de experiência, mas com treinamento e com um dia de treinamento vocês também vão ficar expert nisso, né, de fazer a avaliação ausculta cardíaca do bebê. Monitorização contínua com cardiotocografia não deve ser feito de forma rotineira em todas as pacientes. A gente faz essa monitorização em pacientes principalmente de risco, né? Que estão fazendo acompanhamento pré-natal de alto risco, ou então que acontece algum problema de forma aguda. Por exemplo, uma paciente com perda de líquido, um pós-datismo, ou então aquela paciente que tem uma colagenose, uma doença hipertensiva, um diabetes. Então elas vão se beneficiar com o uso da cardiocografia, com a cardiotocografia de forma contínua. Aquela paciente de risco habitual nem sempre vale a pena, porque senão a gente pode correr o risco de fazer intervenções desnecessárias, interpretações equivocadas da cardiotocografia. Já a avaliação do sangue fetal, oximetria fetal de pulso, a cardiotocografia com análise do segmento ST, a gente não faz de rotina no HC, nós não temos nem esse instrumento lá. Mas aqui eu coloquei só para exemplificar, mostrar para vocês como que é feito, né, o scalp do couro cabeludo do bebê para poder coletar o sangue e fazer assim a análise. Nesse slide, eu vou mostrar para vocês a sequência de alterações que acontece no exame de vitalidade fetal. Eu coloquei clássico aqui porque isso é o que a gente aprendeu até pouco tempo. Em 2014 e 2016 houve algumas sugestões de modificação e eu vou falar isso um pouco mais à frente. Mas aquela paciente de alto risco, né, que o feto está crescendo pouco, qual o primeiro sinal de que esse feto não está desenvolvendo de forma adequada? É pela circunferência abdominal. Pode ser que o feto também, como todo, o peso dele não esteja de forma adequada, não esteja no percentil adequado. Mas a primeira coisa que diminui é a circunferência abdominal. E, classicamente, a gente fala que esse feto não está crescendo de forma adequada quando a circunferência abdominal está abaixo do percentil 10. Houve uma modificação em relação a isso, eu vou falar no próximo slide, tá? Mas aquele menino, aquele feto que não está desenvolvendo de forma adequada, o que acontece? Aumento da resistência da artéria umbilical. Ou seja, aquela paciente, por exemplo, que tem uma patologia placentária, seja ela por uma colagenose, ou seja por uma hipertensão crônica, um diabetes, onde já existe uma vasculopatia, existe infarto placentário e isso vai também influenciar no índice de pulsatilidade da artéria umbilical. A artéria umbilical ela é um vaso de baixa resistência porque ela está acoplada à placenta
recebe sangue da placenta, que é uma bolsa, né, de sangue, né, de vasos sanguíneos. E com o infarto placentário, o IP, o índice de pulsatilidade da artéria umbilical, ela vai modificar. E de forma adaptativa, o cérebro, a vascularização do cérebro e também de outros órgãos vitais, eles também vão sofrer modificações. O cérebro, por exemplo, vai acontecer uma vasodilatação da artéria cerebral, que basicamente, né, sabidamente, a gente sabe que é um vaso de alta resistência. Por conta disso, né, por conta da necessidade de desviar o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, o bebê para de urinar. E na sequência vai acontecer exatamente isso, o oligohidrâmino. A gente sabe que a partir de 13 semanas de gestação, o líquido amniótico praticamente é a urina fetal, né? Na verdade, ele começa a produzir urina a partir de 13 semanas e 17 semanas, mais de 90% do líquido amniótico é de urina fetal. Com isso, na progressão das modificações da vitalidade fetal, vai acontecer a movimentação, uma diminuição da movimentação respiratória, diminuição da movimentação fetal e também do tônus, o fluxo reverso do ducto venoso e, consequentemente, logo após, a desaceleração na cardiotocografia, já lá mais para o final. Em 2014, esse grupo europeu de Barcelona, eles fazem uma atualização sobre o diagnóstico e classificação do crescimento restrito fetal e uma proposta também de um novo protocolo com base em estágios, né? E eles fizeram isso por quê? Porque eles perceberam que tem fetos que são classificados como restritos, que de fato não são restritos, são simplesmente fetos pequenos para a idade gestacional. E que a gente também, só com a artéria umbilical, a gente não conseguia fazer o diagnóstico correto de fetos que estão com crescimento uterino restrito. Qual que é a diferença? Primeiro, fetos com crescimento uterino restrito é uma situação grave com elevada morbimortalidade. Já esses meninos pequenos para a idade gestacional, eles são constitucionalmente pequenos, ou seja, eles não têm doenças, não são fetos patológicos, né? Então, quando a gente olha aqui, acima do percentil 10, em azul, são os meninos com adequado para a idade gestacional. Quando a gente pega e analisa abaixo do percentil 10 até o percentil 3, a gente percebe que a grande maioria são fetos pequenos para a idade gestacional. É lógico que entre eles existe sim aqueles que são restritos, com crescimento restritos, mas a grande maioria são fetos pequenos para a idade gestacional. Diferente de quando a gente coloca, né, analisa fetos abaixo do percentil 3, que vai refletir de fato a grande maioria dos fetos doentes, com crescimento restrito, né? Na continuação desse estudo, ele mostrou também que somente a avaliação da artéria umbilical ele é um excelente método para fazer o diagnóstico precoce de crescimento restrito, daquelas situações mais graves. Mas quando a gente analisa no final da gravidez, depois de 32 semanas, somente a artéria umbilical ela não é capaz de fazer o diagnóstico e identificar os fetos que estão fazendo o crescimento restrito. Porém, quando a gente faz o segmento, faz o acompanhamento, associando a artéria umbilical com outro método, tipo a artéria uterina também, ou outro parâmetro, a gente consegue sim pegar também esses fetos que estão fazendo crescimento uterino restrito de forma mais tardia. Então, com isso, ele classifica, ele propõe uma classificação de crescimento uterino restrito precoce, ou seja, abaixo de 32 semanas, como eu falei aqui. A diferença, né, somente a artéria umbilical ela é boa para fazer o diagnóstico até 32 semanas, depois disso ela não é tão eficaz, teríamos que associar com outro tipo de avaliação. Então, com isso, ele classifica entre precoce, abaixo de 32 semanas, e tardio, acima de 32 semanas. E qual seria a diferença entre elas? Em termos de prevalência, a gente sabe que precoce é um pouco mais rara, né, entre 20% e 30%, e tardio entre 70% e 80%. No caso de pré-eclâmpsia, quanto mais precoce, mais associada a uma pré-eclâmpsia,
e uma insuficiência placentária de forma precoce, o feto vai ter uma hipóxia severa com elevada prematuridade ou elevada mortalidade, e o grande problema desses casos é a prematuridade, né? Porque esses fetos, eles são resistentes, são fetos sofridos, mas são mais resistentes, mas o grande problema aí é que a gente vai enfrentar uma outra situação que é a prematuridade. Já os fetos com crescimento restrito tardio, eles vão corresponder à grande maioria, 70 a 80%, tem uma pré-eclâmpsia associada tardia em 10%, uma insuficiência placentária leve, uma hipóxia leve, e aí que está o grande problema. Isso é a causa comum de óbito fetal a termo. É dizer que aquele menino que chega na maternidade, que tem um pré-natal todo bonitinho, bem feito, sem nenhum diagnóstico, de repente morre no trabalho de parto, né? Então, a gente tem que sim que ficar de olho nesses casos. E, de forma geral, quando feito um diagnóstico de forma precoce, uma baixa mortalidade neonatal. Então, no cirro precoce, como que fica o que foi de diferente em termos de Doppler? Então, aquela paciente que tem uma doença placentária, né, é dizer, aquela paciente que tem alguma comorbidade, como, por exemplo, já citei colagenose, hipertensão, né, uma pré-eclâmpsia precoce, o IP da artéria uterina vai estar acima do percentil 95, a relação cérebro-placentária é a primeira a modificar, né, abaixo do percentil 5, o IP da artéria umbilical ela vai estar acima do percentil 95, depois vai ter uma vasodilatação cerebral, o duto venoso é maior que 1,0. Aqui, a artéria umbilical ela pode progredir para uma diástole zero, uma diástole reversa e uma desaceleração da cardiotocografia, né, que já seriam marcadores agudos, né, mostrando uma hipóxia e uma acidose. No crescimento uterino restrito, já existe uma doença placentária, uma reserva placentária reduzida, em que o IP da artéria uterina vai estar acima do percentil 95, a relação cérebro-placentária abaixo do percentil 5, o IP, né, uma vasodilatação também da artéria cerebral média e uma desaceleração da cardiotocografia. E aqui eu nem citei a artéria umbilical, porque ela não é um marcador ideal para cirro tardio. E outra coisa que teve de modificação, antigamente a gente fazia o Doppler das artérias uterinas após 26 semanas, com 26 semanas. Se ela estivesse normal, já estava definido ali o IP normal e já a placenta não modificaria isso depois disso. Com esse novo estudo em 2014, chegou-se à conclusão que o IP da artéria uterina, né, a avaliação do Doppler da artéria uterina nessas pacientes de risco, tem que ser sim avaliado até o final da gravidez, é dizer, no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, quais são as outras formas de avaliação, né, da vitalidade fetal? Mobilograma, cardiotocografia, ante e intraparto, perfil biofísico fetal e o Doppler que eu acabei de falar. O mobilograma, então. Em gestações de alto risco, mulheres que relatavam movimentação fetal diminuída apresentavam maiores taxas de mortalidade perinatal, odds ratio de 44. E como que é feito? Contar o número de movimentações fetais em 1 hora, a paciente em decúbito lateral, assentada, após uma refeição. Isso é extremamente importante, porque a glicose passa para o feto e com isso o feto começa a mexer, a movimentar. E qualquer movimento conta. É muito comum a paciente falar que o bebezinho está mexendo, mas a amplitude está menor. Mas qualquer movimentação fetal conta, principalmente no final da gestação, em que o espaço está mais reduzido. Então, mobilograma observa por 1 hora 6 ou mais movimentações, a gente considera normal. Menos de 6 movimentações, observar por mais 1 hora, teve 6 ou mais movimentações, a gente considera normal. Não teve movimentação ou menos de 6 movimentações, a gente pede a paciente para procurar a maternidade, porque lá a gente vai poder avaliar melhor essa paciente.
A cardiotocografia, que é o registro da frequência cardíaca fetal e das contrações uterinas. Então, aqui é mostrando para vocês um aparelho com dois transdutores. Um transdutor vai monitorar a contração e o outro o batimento cardíaco. A gente monitora também a movimentação fetal. Esse aqui é um traçado mostrando a contração uterina. Esse aqui seria o batimento cardíaco do bebê. E quais são os parâmetros avaliados? Primeiro, a linha de base, o ritmo e as alterações na frequência. Então, a linha de base, a gente fala que está com uma bradicardia abaixo de 110 e uma taquicardia fetal acima de 160. O ritmo ele pode ser regular, irregular, principalmente quando tem uma extrasístole, coisa do tipo. E as alterações, ela pode ter uma aceleração e uma desaceleração. Isso nas alterações da frequência cardíaca do bebê. A variabilidade, né, como a gente classifica? Ela pode ser indetectável, ausente ou comprimida, é quando a gente analisa a linha de base e a gente vê que é uma linha mais reta, não tem tanta variabilidade em relação à linha de base. Uma variabilidade mínima é quando tem uma oscilação na linha de base menor que 5 batimentos. A moderada entre 3 a 25 e acentuada é quando existe uma variabilidade acima de 25 batimentos cardíacos do bebê na linha de base. As alterações na frequência. Pode ter uma aceleração transitória, indica uma boa vitalidade fetal, aumento de 15 batimentos em relação à linha de base, né? Pelo menos 2 em 10 minutos, a duração de 15 segundos a 2 minutos. A gente fala de uma aceleração prolongada quando essa aceleração fica por 2 minutos e quando a aceleração fica por mais de 10 minutos, a gente está falando de uma mudança da linha de base. Então, a gente vê aqui uma contração uterina, duas contrações na verdade, e aqui a gente pode ver que a linha de base, está vendo, é em torno de 150 e existe uma variabilidade. Olha só, a aceleração que acontece nessa região, aqui também, outra aqui. Né? Então, é uma cardiotocografia normal. Desacelerações. A gente pode classificar como tipo 1, tipo 2, ou tipo 0, ou tipo 3. As desacelerações precoces são desacelerações que coincidem com a contração. Aqui tem um exemplo nesse desenho, né? Mostra para vocês uma contração e uma desaceleração. E ela coincide, ó, o início do aumento com o início da desaceleração. Está relacionado geralmente à compressão do polo cefálico e não reflete nenhum problema para o feto, acidemia, ou não é um feto que está em sofrimento. A desaceleração tardia, o início após o término da contração. Pode estar relacionado à hipóxia. Então, aqui tem, por exemplo, o início da contração e a hora que está terminando essa contração é que começa a ter a desaceleração. Desacelerações variáveis não têm relação com a contração, pode estar relacionada à compressão do cordão, podem ser chamadas também de complicadas se apresentarem uma queda, né, abaixo de 70 batimentos ou durar mais que 60 segundos, for associada a uma perda da variabilidade, ou seja, né, da variabilidade do batimento cardíaco, do número da frequência cardíaca, se estiver associada a um ataque ou uma bradicardia, apresentar um retorno lento na linha de base, ou apresentar aspecto bifásico. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Não tem nenhuma contração, e aqui tem uma desaceleração importante. A linha de base aqui está em torno de 150, e a gente pode ver que a paciente aqui, né, chegou até 110, mais ou menos, o batimento cardíaco fetal. Interpretação, né, o traçado normal. Quando é que a gente vai falar que o traçado está normal? Quando a linha de base estiver entre 110 a 160, a variabilidade entre 6 a 25 ou menor que 5 por menos de 40 minutos. Desacelerações nenhuma, pode ser precoce, variável não complicada, e acelerações presentes. Um traçado atípico, linha de base.
uma bradicardia entre 100 e 110 ou uma taquicardia maior que 160 por mais de 30 minutos e menor que 80 minutos. Isso, gente, é quando às vezes a gente percebe que o traçado está alterado e a gente prolonga um pouco mais a leitura da cardiotocografia. A gente deixa um pouco mais de tempo. A variabilidade menor que 5 por 40 a 80 minutos, desaceleração variáveis, complicadas repetidas menor que 3, tardias ocasionais ou prolongadas maior que entre 2 e 3 minutos, e as acelerações ausentes. E um traçado anormal, quando a linha de base mostra uma bradicardia, ou seja, um batimento cardíaco fetal menor que 100, uma taquicardia maior que 160 ou por mais de 80 minutos, a variabilidade menor que 5 por mais de 80 minutos, maior que 25 por mais de 10 minutos, ou sinusoidal, que é muito comum a gente ver essa frequência sinusoidal, que é aquele traçado bem ondulado em fetos anêmicos, né? Desacelerações variáveis repetidas maior que 3, tardias em mais de 50% das contrações, prolongadas entre 3 e 10 minutos, ou acelerações ausentes. E o que a gente faz diante desse traçado? Se for um traçado normal, uma cardio normal, ela pode ser interrompida na ausência de fatores de risco. Né? Então, é aquilo que eu falei. Paciente de risco, às vezes a gente tem que deixar uma cardio contínua. Paciente que por algum motivo foi necessário fazer, a gente não deixa de forma contínua. Às vezes a gente pode ter uma interpretação errada e fazer procedimentos, intervenções desnecessárias. Agora, se aquela paciente apresenta um traçado atípico, a gente tem que redobrar a vigilância, né? É uma paciente que tem que ficar de olho. E se for uma paciente com um traçado anormal, a gente tem que fazer revisar toda a situação clínica, checar o pulso da paciente, a pressão da materna, fazer um toque para ver a dilatação, se existe a compressão do cordão umbilical, suspender a ocitocina, oferecer oxigênio por máscara laríngea, colocar a paciente em decúbito lateral esquerdo e se não resolver, nesse momento que a gente vê que já existe um traçado normal, já deixar toda a equipe em alerta que a qualquer momento a gente pode ter que interromper essa gravidez. Falando um pouco do perfil biofísico fetal. O score que avalia 5 parâmetros biofísicos ao ultrassom, mais a cardiotocografia. Né? Então, o que a gente avalia? A movimentação respiratória, a ultrassom, movimentações corporais fetais também a ultrassom, o tônus desse bebê, o líquido amniótico, esses 4 parâmetros é através do ultrassom, e aqui a gente entra também com a cardiotocografia, né? A gente vê a reatividade cardíaca. Então, cada parâmetro ele vai ter uma pontuação, né, de 2 pontos. O tônus, quando a gente considera normal, pelo menos um episódio de flexão, extensão de membro, movimentação fetal, 3 ou mais movimentações, movimentação respiratória, pelo menos um episódio de 30 segundos, é dizer que o bebezinho faz aquele movimentação abdominal e torácica como se estivesse de fato fazendo ou respirando. Reatividade cardíaca, pelo menos 2 acelerações da frequência cardíaca fetal por 15 minutos, ou 15 batimentos por 15 segundos, desculpa. E o volume de líquido amniótico, pelo menos um bolsão acima de 2. Dizer que cada parâmetro vale 2 pontos e a pontuação mínima é 0 e a pontuação máxima é 10. Isso aqui é só para mostrar para vocês como que funciona a embriogênese e a modificação do perfil biofísico fetal. Na área cerebral, né, primeiro forma o córtex, o núcleo do córtex, a superfície do quarto ventrículo, o hipotálamo posterior. Já quando em uma situação de hipóxia, vai acontecer ao contrário, né? A reatividade cardíaca, depois vai ter uma diminuição do movimento respiratório, uma movimentação fetal também reduz e depois o tônus fetal também vai ser reduzido, como último parâmetro. Então, resultado e interpretação do perfil biofísico fetal. Quando está entre 10 e 8, a gente fala que está normal. 6, duvidoso, então a gente vai repetir em 24 horas. 4, uma provável hipóxia.
A gente vai ficar de olho nessa paciente. Essa paciente ela não sai da nossa frente. Se ela está no pré-parto, ela vai continuar no pré-parto e a gente repete toda a propedêutica por 6 horas, em 6 horas. Quando está em 2, hipóxia é quase que certa e está indicada a interrupção. Quando a paciente, né, ganha uma nota 0, já está indicada a interrupção. Isso aqui é só para mostrar para vocês o perfil biofísico fetal versus mortalidade, mostrar para vocês aqui no gráfico que quando está normal, né, a taxa de mortalidade perinatal é quase inexistente, é muito baixa. Quando vai subindo para duvidoso, né, anormal e muito anormal, realmente a gente vê aqui que a gente não tem muita segurança em manter, né, a gestação. Às vezes a gente vai ter que antecipar o parto. E também a mesma coisa, mostrando, né, alteração do perfil biofísico fetal em relação à paralisia cerebral, né? Então, o perfil normal, a gente percebe que a incidência de paralisia cerebral é menor, porém, quando está em 2 e 0, realmente, assim, é gritante a diferença, né? Então, a gente realmente precisa ter cuidado. O efeito Doppler. Em obstetrícia, nós avaliamos tanto a artéria uterina, a artéria umbilical, a artéria cerebral média, o duto venoso. Aqui é só para mostrar para vocês, né, o cordão umbilical, como é visto no ultrassom. A gente sempre procura avaliar um cordão solto, sem membros próximos, ou até mesmo a cabeça, para não ter compressão e a gente falar que está com o IPO alterado, né, por conta do índice de pulsatilidade. Aqui é mostrar para vocês o traçado normal de uma artéria umbilical. A gente percebe que é um vaso de baixa resistência, a gente vê que isso aqui é a sístole e a diástole é cheia. E conforme vai modificando, né, alterando a resistência, a gente pode ver aqui, ó, que já existe aumento da resistência, praticamente já não existe mais uma diástole. Nesse caso aqui a gente ainda vê uma diástolezinha, nesse caso aqui já não existe, e quando realmente está muito grave, a gente vê inclusive uma diástole reversa, que seria isso aqui. E quando a gente compara na questão da avaliação da placenta, né, a obstrução, olha como que a gente vê, como que a gente consegue ver a alteração do IP, né, o índice de pulsatilidade. Então, o cérebro, né, a artéria cerebral, ele é um vaso de alta resistência, só que quando o feto está em um sofrimento, em uma forma de adaptação para preservar os órgãos nobres, e assim, glândula suprarrenal, a gente sabe que o cérebro, coração são nobres, então vai existir aí também uma vasodilatação. A gente percebe também que existe um aumento do pico da velocidade sistólica e a gente usa muito para avaliar a anemia fetal, a artéria cerebral média. Então aqui a gente vê o traçado normal de uma artéria cerebral média, naturalmente ela é de alta resistência, e aqui já com alteração a gente vê que tem uma diástole bem cheia, né? A gente consegue perceber aqui que está bem diferente da anterior. Na anemia fetal, mostrando, né, o pico da velocidade sistólica, que a gente coloca em uma tabela, né? Hoje a gente tem o benefício de ter internet, então acaba que a gente usa uma tabela relacionada à idade gestacional e os dias, então ela é muito mais sensível e facilita muito a vida do ultrassonografista, do fetólogo que está fazendo a avaliação, para determinar se esse feto deve ou não fazer uma transfusão. O duto venoso, ele complementa a avaliação da vitalidade fetal no caso de uma insuficiência placentária. O mais usado é o duto venoso e pode ser também a veia cava inferior. Então, mais uma vez mostrando aqui que ele é o estágio final, né? Então, quando a gente está fazendo uma avaliação de um feto, né, que está extremamente prematuro, em que a gente fica naquela briga, né, entre a viabilidade, né, vale mais a pena, e a vitalidade, né, se vale a pena manter esse bebê dentro da barriga ou não, qual que é o ambiente melhor para ele,
fora do útero ou dentro do útero. Se for um bebezinho com a prematuridade extrema, a gente sabe quanto mais tempo ele ficar dentro do útero, melhor. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que tirar. E a gente realmente usa o duto venoso como um bom parâmetro para saber o momento ideal para retirar. Né? Então, aqui é o traçado normal de um duto venoso, em que a gente vê, né, a sístole ventricular, uma diástole precoce, né, e uma contração matrial. E aqui a gente vê que a onda A ela é positiva, né, que então no ultrassom é um traçado normal, e aqui a gente já vê que a onda A ela é negativa, mostrando que esse duto venoso está alterado. Então é isso, eu vou deixar aqui meu e-mail também, caso vocês tenham alguma dúvida. É lógico que aqui foi uma aula super rápida, mas assim, importante, eu coloquei os pontos mais importantes para vocês que estão no internato. Sugiro a leitura complementar, podem entrar em contato comigo, eu passo para vocês. Qualquer coisa também tem um coordenador do internato, vocês podem entrar em contato com ela e ela também vai disponibilizar uma leitura complementar para vocês, tá? Um forte abraço e encontramos aí no internato.